Olá, internautas, um prazer tê-los conosco aqui nos estúdios do PT na Câmara. Nós estamos ao vivo no Facebook do PT na Câmara e no Facebook do deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, que é o nosso convidado de hoje. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Bom, o deputado é presidente do Partido dos Trabalhadores do Piauí. Deputado, hoje é um dia histórico, uma data histórica, 2 anos do golpe parlamentar que destituiu a presidenta eleita Dilma Rousseff, eleita por 56 milhões de brasileiros. E a partir daí desencadeou uma série de medidas tomadas por esse governo ilegítimo e golpista de Michel Temer que só prejudicaram o povo brasileiro. Muitos prejuízos. Hoje, 17 de abril, a gente tem mais essa página triste na história do nosso país. Não é o primeiro golpe, e infelizmente também não será o último, mas o golpe parlamentar midiático com a parcela do judiciário colaborando com este golpe que aconteceu em abril de 2016 traz elevados prejuízos para a nossa nação, tanto para a geração presente como para gerações futuras. Os efeitos já são vistos aí. Nós já estamos praticamente com torno de 1,5 milhão de pessoas que voltam para a linha da pobreza, da miséria absoluta. Nós que conseguimos tirar o Brasil do mapa da fome, passamos novamente a vergonha de entrar novamente no mapa da fome. Tudo por conta de uma sede insaciável daqueles que já têm tanto, que são exatamente os rentistas, banqueiros, principalmente, mas também outros setores da sociedade que quer fazer um país para 1/3 dos brasileiros. 2/3 eles querem que permaneçam permanentemente na sarjeta, na pobreza absoluta. Então, hoje é um dia que entrou para a história do Brasil com mais um dia tão triste como o 31 de março de 1964, quando nós tivemos também um golpe com a ditadura militar e que foi um atraso para essa nação. Este golpe que nós estamos tendo agora é um golpe também que está trazendo elevadas situações de extrema pobreza, né? Hoje nós estamos no estado de exceção, as garantias jurídicas, que tanto nós trabalhamos na Constituição de 88, a gente percebe que estão sendo feridas. Então é uma tristeza muito grande esta data de hoje, 17 de abril, que infelizmente é mais uma vergonha na história do nosso país. Bom, vamos relembrar que naquele dia fatídico nós acompanhamos, né, quem estava na presidência era o Eduardo Cunha, que logo em seguida foi cassado e está preso, né, deputado? E a presidenta foi destituída do cargo sem qualquer crime de responsabilidade. Na declaração do meu voto naquela data, que ainda é muito lembrada por onde eu ando, eu dizia exatamente isso, que o ato contra a democracia praticado por Eduardo Cunha possivelmente seria o último, porque logo depois ele seria preso. Como foi? Eu fazia parte, naquela época, da Comissão de Ética e acompanhava a situação do Eduardo Cunha, um cidadão que estava envolvido nos crimes mais absurdos. Mas, naquele momento, ele era um mal necessário para os interesses daquele que queria dar o golpe. Então, eles sugaram do Eduardo Cunha, o Eduardo achando que seria salvo pela confraria de ladrões que estavam se apropriando desta nação. Só que no momento que ele prestou o serviço sujo dele, a partir daí ele não tinha mais valor nenhum. E aí ele também entrou na fila, e aí sim, com materialidade vasta de crimes, de desvio de dinheiro, de roubalheira que ele praticou. Agora ele é apenas a ponta do iceberg. Ali praticamente, se você puxar o fio do novelo, você vai encontrar ali uma fila dos golpistas que, infelizmente, a lei ainda não alcançou e nem vai alcançar, porque tem uns que têm uma rede de proteção muito grande. É preciso ver que um dos carregadores do golpe, que foi o Aécio Neves, está aí rindo da cara do povo. Agora, segunda-feira... Inclusive, fez uma nota, né, explicando que não tinha nada a ver com aquela história dos 2 milhões. Eu estava lendo, assim, a falta de vergonha. É muita necessidade de passar um óleo de peroba na cara de um cidadão que disse que o problema dele foi apenas inocente. Um cidadão inocente por ter entrado naquele jogo, que o dinheiro era emprestado. Dinheiro emprestado dentro de mala, correndo de madrugada. Se é emprestado, por que você não faz no outro dia? Né? Tem que ser daquela forma. Então é achar que todo mundo é otário neste país. Agora, infelizmente,
né? Nós temos vários setores protegendo este bandido chamado Aécio Neves, que nem seus defensores, seus seguidores, têm coragem de defender o seu nome. Ao contrário de nós. Nós defendemos a Dilma com orgulho, porque sabemos que ela foi vítima de um golpe, ela não praticou nenhum crime, por mais que eles tentem, sabe que não teve crime. Agora, quem praticou o crime contra a Dilma é uma confraria de ladrões, hoje com quase a totalidade deste grupo envolvido nos mais altos índices de corrupção, com vasta materialidade de crime. Inclusive, a ex-presidenta, a presidenta eleita, né, Dilma Rousseff, vem denunciando esse golpe que aconteceu com ela, né, em vários países do mundo, hoje nos Estados Unidos, e contra o presidente Lula, né, porque a partir desse golpe, a partir das medidas nefastas tomadas pelo governo ilegítimo de Michel Temer, muitas perdas, como a reforma trabalhista, como a questão do congelamento de 20 anos, né, de recursos para a saúde, educação e tantos outros, né, deputado? E agora desencadeou, veio a galope, né, o atropelamento do Estado Democrático de Direito em relação à prisão do ex-presidente Lula. Olha, eles perderam a eleição em 2002, concorreram em 2006, perderam de novo, entraram no páreo, em 2010 perderam outra vez e perderam a eleição em 2014. Quando eles perceberam que não tinha jeito de ganhar a eleição com um projeto atrasado, porque a sociedade não aprova esse projeto atrasado que eles apresentam, eles resolveram trabalhar por dentro. Então, conseguiram colocar no colo deles alguém que nós imaginávamos que poderia avançar um pouco, que foi, sobretudo, o PMDB, que tínhamos como vice, mas que, lamentavelmente, eles estavam aqui com uma mão no governo Dilma e com a outra mão e os dois pés lá no espaço dos golpistas. E foi utilizado dentro do próprio governo para praticar este crime contra a Constituição brasileira, contra essa nação tão linda que é o nosso país. Só que o golpe, a gente sabia que ele não se encerraria no dia 17 de abril. Ali era apenas um passo do golpe. O golpe tinha como finalidade fazer o que estão fazendo, como roubar o nosso petróleo para entregar para os americanos, fazendo um projeto de tributação especial com isenção de R$1 trilhão até o ano de 2040 para as exploradoras de petróleo multinacionais, beneficiando somente a Shell, que é um dos financiadores do golpe. Eles, percebendo isso, avançaram ainda mais, congelaram todas as despesas primárias de educação, saúde, cultura, segurança, o projeto de aceleração do crescimento por 20 anos, para poder toda a riqueza brasileira ir para o colo dos golpistas. Um verdadeiro desmonte, né? Um verdadeiro desmonte. Ainda não satisfeito, começaram a fazer o desmonte da CLT, mais de 100 artigos, tirando a proteção do trabalhador e colocando o trabalhador na condição de escravo. E não satisfeito, tentaram ainda roubar a aposentadoria dos velhinhos deste país, que era a tal reforma da Previdência. Não fizeram ainda, nós conseguimos adiar esse projeto. Mas agora eles querem ganhar a eleição de qualquer jeito para dar o passo seguinte, para transformar o Brasil num país de zumbis, de pessoas praticamente analfabetas, e aí tem essas pessoas indo para o mundo da droga, porque não vê sobrevivência dentro do Estado Democrático de Direito. Então é este país que eles estão construindo. Só que eles perceberam que se não inviabilizasse a candidatura do presidente Lula, eles teriam, sem sombra de dúvida, o seu projeto desmoronado. E aí começou a criar toda essa fantasia de um crime contra o presidente Lula, tal qual o crime contra a presidente Dilma, né? Que não é a primeira vez. Eu estava lembrando aqui que em 1965 eles fizeram isso contra o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek apoiou o golpe militar de 64. Se iludiu com aquele golpe. Quando chegou em 65, ele estava com 43% de apoio popular. Ora, eles deveram foi nada. Inventaram um apartamento no Rio de Janeiro, o mesmo roteiro que fazem hoje com o presidente Lula, e ali eles conseguiram caçar o mandato de senador do Juscelino Kubitschek e mandou ele pastar no interior, né? E depois tem o resto da história, que tem ainda essa história da morte do Juscelino, que eu acho que nunca foi muito bem explicada, porque eles são capazes de tudo. Então eles não têm limite. Então o que eles estão fazendo é isso. Eles percebem que o presidente Lula não tinha como frear a sua condição de ser conduzido à eleição desse país, começaram a criar essas fantasias, esse invencionismo, sem uma prova. É isso aí. Porque hoje a gente pergunta, cadê a prova? Onde estão os documentos
que Lula tem apartamento em Guarujá? Cadê a transação em qualquer conta? Cadê o extrato de dinheiro em conta do Lula, já que disse que tem lavagem de dinheiro? Mas não está na conta do Lula, está na conta de quem? Ah, não. Ele diz assim, prova a gente não tem, mas tem convicção. Convicção. No século XXI, um promotor e um juiz falar de convicção é brincadeira, né, deputado? É gozar da cara das pessoas. Deputado. Então isso é um preço muito elevado, mas se Deus quiser, vamos restabelecer a democracia deste país. Gente, é muito importante que você, internauta, participe conosco, como várias pessoas estão participando aqui, falando Aécio na cadeia, defendendo o presidente Lula. Lula tem que ser presidente, como diz Rosário Santos. Lula tem que ser presidente para acabar com esses retrocessos da retirada de direito dos trabalhadores e a aposentadoria do povo brasileiro. A Mônica Costa Lula da Silva fala o seguinte, deputado, chamem o povo para as ruas, repassem isso para as lideranças. É o que a gente está fazendo, né? Esse golpe aí ainda capitaneado por Eduardo Cunha, pelo presidente golpista Michel Temer, né, por setores do judiciário, setores do Ministério Público e da grande mídia, de tentar inviabilizar a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sempre à frente nas pesquisas de opinião, é a maior prova disso. E a gente vai conversar justamente sobre isso agora, deputado. As mobilizações, os atos, a resistência, as caravanas. Primeiro eu queria que o senhor falasse sobre, o senhor acompanhou algumas caravanas, essa última aí, né, que aconteceram coisas inexplicáveis, tiros, né, no ônibus, né? E a caravana que o senhor está fazendo aí, Lula livre pelo Piauí. Daqui a pouquinho, antes do senhor comentar da caravana, eu queria que o senhor falasse das caravanas de Lula, receptividade, e a gente depois, em seguida, antes do senhor falar da caravana Brasil, Lula livre no Piauí, a gente vai ouvir vai ver três vídeos aí emocionantes. Vamos lá, como é que o senhor está vendo as mobilizações, esses atos de resistência, muita gente em Curitiba, em Fortaleza, no país, aqui em Brasília, fora do país, clamando por liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, o caminho é esse. Se o povo não se mobilizar, eles arrancam até a última gota de sangue dos mais humildes. Porque eles querem um país para 1/3 brasileiro. 2/3 é para jogar na sarjeta. Agora, a resistência vem crescendo bastante. Hoje mesmo, eu tive a oportunidade de ver, por mais que eles criem as mentiras necessárias, a Datafolha desmentindo a Folha de São Paulo, que é do mesmo grupo. Né? Quando fizeram uma manchete absurda que a prisão de Lula ele teria caído no ponto de vista das pesquisas. E hoje a Datafolha diz o contrário, que o Lula cresceu. Só aumenta. Né? Só aumenta. Nós fizemos Vox Populi, aumentamos 5% depois da prisão. Então é insustentável. 73% das pessoas pesquisadas no Ipsos, que saiu no Estadão, inclusive, diz textualmente que a prisão de Lula é o interesse dos poderosos para não deixar que concorra às eleições. E não é que 73% é a favor do Lula, é porque também tem gente que não vota no PT, não vota no Lula, mas tem um mínimo de senso de responsabilidade. Fora aqueles fascistas... Sabe o que foi feito. E sabe o que foi feito. Agora, fora os fascistas, porque fascista não pensa. Fascista é gente ocupada pelo sentimento do demônio, é aqueles seguidores de Adolfo Hitler, esse tipo de gente que, lamentavelmente, não tem a menor condição de qualquer raciocínio lógico. Né? E aí você vê o que fizeram com a caravana do Lula, ali no sul do país, atirando. Né? Então, eles não têm limite. São pessoas que estão totalmente fora da racionalidade. Né? Eles perderam a capacidade de raciocínio. Então, são pessoas doentes mentais. Fascista é um doente mental. Que hoje que fazem coisa como essa, de atirar no presidente Lula, de fazer esse tipo de mentira, de criar os fake news todo dia com mentiras, né? Absurdas. Eles inventam qualquer loucura, jogam para a mídia, não tem um pingo de responsabilidade. É por isso que a pessoa tem que ter cuidado, para não ficar repetindo isso, reproduzindo. Colocar nas redes sociais. 90% é aquela campanha do ódio, que é o roteiro do Adolfo Hitler. Eu estava lendo outro dia aquela obra do Hitler, o carisma de Hitler, né? E quando a gente olha no roteiro, eles estão copiando na íntegra aí, que era aquela questão de criar mentira absurda, e de invadir os espaços onde tinha uma reunião do PCdoB, eles entravam e agrediam as pessoas. Hoje o roteiro dos fascistas é o mesmo roteiro de tentar tomar o poder na força. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Né? Nós somos contra qualquer tipo de agressão. Nós vamos continuar com a bandeira da paz. É por isso que o Lula está sendo indicado e eles estão desesperados, né, para disputar o Prêmio Nobel da Paz. Porque quem conhece o Lula no mundo inteiro, já são mais de 15 países que se levantam, eu acho que vai crescer muito, é uma pressão internacional. Porque essa prisão do Lula é uma fraude.
É uma fraude, é rasgar a Constituição brasileira do século XXI, ter um preso político, enquanto, se a lei fosse minimamente justa nesse momento, não tivesse num estado de exceção, como é que se olha a cara do Aécio Neves solto, com mala de dinheiro, assaltando os cofres deste país? Como é que se explica esse golpista Michel Temer que está dirigindo esse país, com as negociatas da madrugada com a JBS, e aí a parcela da mídia golpista cobre tudo isso? Então é uma campanha de violência triste, mas as pessoas estão se levantando. As pessoas sabem que se elas não se levantar, o futuro dos seus filhos, neto e bisneto, será um futuro muito nebuloso. E no Piauí estão fazendo a nossa parte. No Ceará estão fazendo a parte dele. Tive ontem em Curitiba, encantado com aquela resistência. As pessoas estão lá acampadas, dando bom dia ao Lula. Eu ontem vivi a felicidade e também ofereceu o meu bom dia, passando aquela energia, aquela força. Agora, quem é que faz isso? É quem tem convicção de um país cidadão. Quem defende um país policialesco, um país fora da lei, certamente estão contra esse comportamento nosso. Mas dá para perceber que não chega a 20%, que é muito, 17%, 18%. Mas ainda é muito doente mental que precisa ser tratado desse país. Bom, gente, vamos compartilhando, vamos curtindo, vamos fazendo pergunta, comentando, né, colocando nas redes sociais, porque são informações importantes, informações verdadeiras que a gente deve repassar nas redes sociais e não fake news. Bom, antes da gente conversar um pouquinho sobre essa caravana Lula Livre pelo Piauí, que está sendo assim um sucesso em 2 dias, 12 cidades visitadas, a gente vai acompanhar aí, o John, o primeiro vídeo que a gente tem aí, antes de você soltar, a gente separou 3 vídeos na realidade, né, dessa caravana Lula Livre no Brasil, no Piauí, que você tem que acompanhar atentamente o sentimento daquele brasileiro mais humilde, né, deputado? Que sente a falta de Lula, que sabe reconhecer o que ele ganhou ao longo dos governos do PT. O primeiro deles é o senhor Antônio da Silva, de Monsenhor Gil, né, um município com pouco mais de 10 mil habitantes, situado no centro-norte piauiense. Vamos lá, John. Isso aqui, o senhor Antônio da Silva está aqui ao meu lado. Lula foi condenado quando decidiu que cada brasileiro deveria fazer 3 refeições ao dia. Lula foi condenado quando tirou o Brasil do mapa da fome mundial. Lula foi condenado quando decidiu que os pobres poderiam chegar à universidade e às escolas técnicas. Lula foi condenado quando a filha do pedreiro virou engenheira, o filho do garçom virou advogado e o negro favelado deixou de ser bandido para ser médico. Lula foi condenado quando investiu mais em educação e na saúde que todos os outros presidentes não tiveram a coragem de investir. Lula foi condenado quando investiu no Nordeste brasileiro, que sempre foi esquecido pelos outros políticos. Senhor Antônio da Silva, esse cidadão humilde e modesto que me entregou esta carta e que fará parte dos anais do nosso partido nessa visita. Senhor Antônio, muito obrigado e eu faço minhas suas palavras. Esse foi o primeiro vídeo, e o vídeo assim super interessante, super emocionante, né, de uma pessoa do povo que reconhece as conquistas de Lula e fala o porquê Lula foi preso. Pois é, essa caravana, ela é uma iniciativa de desenvolvimento popular, iniciativa de várias lideranças, do qual eu me incluo também. Na verdade, não é a minha caravana, é a caravana do povo do Piauí. Eu quero agradecer toda a militância, o movimento social que está organizando essa caravana pelo Piauí afora. E aí faz parte de um sentimento, esse senhor chegou com essa carta, queria que essa carta chegasse à mão do Lula, e nós já encaminhamos também para chegar à mão do Lula. E aí nós lemos aí uma parte dessa carta, uma carta muito longa, que ele faz um monte de detalhamento, e a gente fica emocionado com o sentimento desse tipo de gente, que aí é a cara do Brasil. Esse é o Brasil real, não é aquele Brasil arrumadinho, né, daqueles fazendeiros que colocam os pobres trabalhadores para serem escravizados e se acha dono do Brasil. Não, senhor.
O Brasil real é esse aí. É que está lá no dia a dia construindo a nossa nação, construindo cada cidade. E aí ele sente, né? Ele coloca o seu sentimento com aquela humildade, com aquele jeito simples de escrever. Feliz da vida, né? E feliz de dizer, a caravana está aqui, me trazendo um alento, eu queria fazer alguma coisa. E ele se sente incluído. Então isso emociona a gente e anima para que a gente possa continuar a caminhada. Deputado, outro vídeo é do poeta Grão Galo, de Santo Antônio dos Milagres, um município do estado do Piauí, com uma população estimada de 2.000 habitantes em 2004. Grão Galo estava acompanhado de Chagas Vale. Vamos lá, vamos dar uma conferida. Aqui, sem fronteira. Até o Lula ser preso, o Brasil teve esperança para nessa nossa eleição o homem de confiança ser o nosso presidente, pai dos pobres da criança. Quando o Lula presidente, o Bolsa Família criou. Dizem que já existia, mas se tinha ele aumentou. As crianças do Brasil nenhuma de fome chorou. O pobre andava a pé, com fome sem moradia, sem dinheiro para a feira, nada comprava no dia. Graças a Deus e a Lula melhorou a cada dia. Hoje o nosso Brasil chora vendo na prisão, nosso Lula tão humilde ser chamado de ladrão. Quem roubou nosso Brasil não dividiu com a nação. Hoje Lula está preso, julgado como um réu, mas nosso povo carente, pra ele que no chapéu, que breve Lula mais pouco, pela justiça do céu. Até o mês de agosto, se Lula se soltar, pela força de Jesus, ele se candidatar, só com a nossa promessa, o Lula vai ganhar. Rico não gosta de Lula, foi pobre e trabalhador, com sangue pernambucano, mas um pobre de valor. Lutou anos e mais anos, mas a presidente chegou. O poeta Grão Galo, nesse dia e ardente, sou pobre como o Lula, que amo a nossa gente. Com Deus e com o nosso povo, vejo o Lula presidente. Coisa assim que deixa a gente, né, emocionada, né? O clamor do povo brasileiro em favor do ex-presidente Lula, o maior líder popular do país, que tanto fez pelos pobres, como o senhor mesmo disse, né? Tirou muita gente da miséria, vários projetos sociais, todos que tiveram resultados maravilhosos e que estão sendo desfeitos pelo seu governo golpista. Esse sentimento do poeta Grão Galo é um sentimento que acontece no país inteiro. As pessoas fazem poesias, elas fazem carta, elas querem fazer qualquer coisa. Hoje eu recebi uma mensagem de um escultor que quer fazer estátua do Lula por aí afora. Então, para você sentir a paixão. E isso deixa os golpistas desesperados. Quem foi que foi para a rua fazer poesia para o assaltante Aécio Neves? Quem foi que foi para a rua para poder defender o nome do criminoso Aécio Neves? Agora, infelizmente, tem uma elite poderosa que tenta esconder este golpista, criminoso, assaltante, e aí eu digo assaltante porque tem materialidade de crime, roubando em mala dinheiro e correndo pela rua, e naquela dizer que as pessoas, né, ele é um pobre inocente que estava roubando 2 milhões de reais e foi pegado com 500 mil na mala de Rocha Loures, e aí era apenas um inocente, coitado. Mas eu duvido que a sociedade, mesmo seus seguidores, faça isso que o povo do Brasil está fazendo. Então, a gente sabe que o sentimento popular cresce a cada dia. E é um crime atrás do outro. A gente via com muita tristeza como é que uma parte da elite jurídica se comporta. Ora, os crimes que foram prescritos ultimamente é uma tristeza. Um extrato de conta de dinheiro na conta do Serra foi arquivado com 19 anos parado por aí, e aí foi prescrito. É uma coisa assim triste. O Azeredo foi condenado em segunda instância desde 98, né? E aí está lá com recurso e mais recurso, rindo da cara do povo. Se você pegar, por exemplo... E a grande imprensa não fala nada. Fica caladinha, não se manifesta. A gente não vê nenhum Darenol da vida fazendo greve de fome, nem um jejum. Ninguém vê nenhum general ameaçando nada.
quando o crime como esse acontece um atrás do outro. Porque, na verdade, eles trabalham aquela lógica do ódio de classe. Né? É como assim, inimigo da nação quem ficar ao lado dos pobres. Mas isso não é de agora, não. Isso é histórico. Se for voltar lá, Jesus Cristo foi crucificado por quê? Porque ficou ao lado dos pobres. Ele desafiou os homens da lei, aqueles que colocavam a Bíblia debaixo do braço, exatamente para excluir os mais humildes. E ele ensinou as pessoas a ser inserida. Recentemente, tem coisa mais vergonhosa do que esse processo contra o Geraldo Alckmin, onde a PGR solicitou devolver o processo para ser discutido no campo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, porque lá sabe que ele tem pleno controle e ficando lá está tudo resolvido. É assim que ele se comporta. Agora, pode acontecer 2 pesos e 2 medidas. E o que acontece neste país, o que está acontecendo, quando você passa esse processo, nós temos em 2002 também de uma denúncia de Aécio Neves com dinheiro em paraísos fiscais, foi arquivado também, porque o processo não andava e nem anda. Um processo com 17 anos foi arquivado agora em janeiro, foi prescrito. Quer dizer, agora com o Lula, eles colocam um processo, resolvem punir, corre atrás do crime, o processo passa 1 ano e se conclui na segunda instância. Um juiz, ele faz uma leitura de um processo nesta envergadura, com uma média de 1.300 páginas por hora. Recorde, né? Recorde, uma coisa que... Quer dizer, ele nem leu o processo. Você não olha nem a defesa, porque não está interessado em argumentos. Está interessado em punir aquilo que eles escolheram como criminoso. Então a sociedade está acompanhando isso. E é por isso que o Lula cresce a cada pesquisa. O movimento internacional, com o apoio interno, nós vamos e temos a esperança. Eu não quero perder a minha fé na justiça. A justiça precisa corrigir este absurdo. O Brasil não pode terminar o ano de 2018 com uma situação tão vergonhosa como essa. Então precisa ser corrigido para que a gente possa ter o Lula disputando as eleições. Se nós perdemos as eleições, reconhecemos o resultado. Mas reconhecer presidente golpista que não entrou naquela casa pelo voto popular, eu não reconheço. Então nós vamos estar nessa luta permanente e nós sabemos que eles estão muito angustiados, porque eles têm que viabilizar o Lula, eles prendem o Lula, mas o Lula anda pelo Brasil pelas nossas pernas, o Brasil anda pelo Brasil pela nossa boca, porque o Lula é uma ideia, o Lula é um projeto, o Lula é um projeto de liberdade, e a gente não consegue prender ideias libertárias. Olha, Sérgio Antônio Machado Soares está mandando um abraço de Portugal, está acompanhando a gente. Manuel Alves Neto diz: Lula livre e os bandidos do PSDB estão soltos. São ladrões do dinheiro público, corrupção com provas. Cadê a Lava Jato e a justiça brasileira? Cadê, deputado? Um abraço da Irlanda. Manuel Alves Olive. Você viu o sentimento? No Brasil inteiro, mas no mundo também. Né? Então são vários brasileiros e brasileiras, mas também outras pessoas que encampam. Agora já estamos vendo as caravanas na Argentina, que coisa fantástica, as pessoas expressando. São sementes, né, deputado? São sementes, são plantadas. Nós estávamos agora numa atividade em Salvador, lá recebendo deputados argentinos, trazendo também o seu apoio a esse movimento. Estava no Piauí, no primeiro dia da caravana, recebendo 2 argentinos também, levando as boas-vindas, dizendo que estava ali solidário a gente, né, apoiando a nossa caravana. Então, o mundo inteiro está sensibilizando. E isso que acontece, quer dizer, quando eles prenderam o Mandela com uma fraude de um processo, deixou o Mandela 27 anos preso, tentaram isolá-lo, mas o sentimento foi criando clima, foi crescendo. Com 27 anos, o Mandela saiu da cadeia para ser presidente, mas antes disso, dentro da cadeia, ele comandava já uma organização política fantástica contra a organização criminosa do apartheid social da África do Sul. O Lula está lá em Curitiba, mas de lá ele comanda este grande movimento contra essa organização criminosa que está instalado na condução da nossa nação. E nós temos certeza que o grito interno e externo, nós vamos conquistar aquilo que o Brasil e o mundo quer, é ter o Lula como ele tem que ser, porque o Lula é a segunda vez que ele é preso politicamente. Ele foi preso em abril de 1980, quando ele enfrentou a ditadura militar para organizar os trabalhadores nas greves dos metalúrgicos. E aquele sindicato
que foi a base de apoio dele em 80, ele foi preso 42 dias, quando ele saiu, organizou o maior partido da história desta nação, que já vinha sendo organizado desde fevereiro de 1980, e aí incomodava também esta elite terrível, e agora, novamente, lá em São Bernardo, a história se repete como uma farsa muito grande, porque por mais que seja uma tragédia ter o Lula preso, inocente, um preso político, mas é uma farsa que todo mundo percebe o que está acontecendo nessa nação. E nós estamos do seu lado, Lula. Conte conosco e nós vamos conseguir a sua liberdade, se Deus quiser. Olha, eu queria mandar um abraço para Rogério Ferreira, que está nos acompanhando de Recife, Neuza Maria Nascimento Schaffer, de Alagoas, Lúcia Farias, de São José do Rio Preto, Ana Glória Pimentel diz que não matarão as nossas ideias, Dorival Abreu, de Tocantins. Muita gente aqui gostando do programa, compartilhando. Vamos lá, gente, vamos curtir, vamos compartilhar essas ideias da gente, que são ideias de Lula, né, que a gente precisa realmente propagar aí nas redes sociais, conversar nos ônibus, conversar em cada comunidade. Agora, gente, antes do senhor falar um pouquinho dessa caravana que está sendo um sucesso no Piauí, fala quando que começou, quantas cidades vocês vão visitar ainda. Nós temos um último vídeo aí que é de uma ciranda belíssima. É o terceiro e último vídeo, uma ciranda em Angical, município do estado do Piauí, que segundo eu pesquisei aqui, possuía uma população estimada em pouco mais de 6.700 habitantes em 2016. A caravana foi uma iniciativa... Só um minutinho, nós vamos acompanhar a ciranda, daqui a pouquinho o senhor fala. De todos nós, de todos nós, a melodia principal que tira é a primeira voz, é a primeira voz. Essa ciranda é minha fé, é de todos nós, é de todos nós, a melodia principal que tira é a primeira voz, é a primeira voz. Assim dançar ciranda, juntamos mão com mão, fazemos uma roda, cantando esta canção. É da cirandeira, cirandeiro, pegado cana, brilha mais que a luz do sol. É da cirandeira, cirandeiro, a pedra cana, brilha mais que a luz do sol. Essa cor vermelha é do bem inteiro, essa cor e essa estrela é de Maracanã. Entenderam? Como vai? Essa cor vermelha é do bem inteiro, essa cor e essa estrela é de Maracanã. Essa cor vermelha é do bem inteiro, essa cor e essa estrela é... Coisa linda essa ciranda, né, deputado? O senhor todo animado lá com a população. Deu até vontade de dançar também. Isso mostra que a resistência também é isso. Não é só discurso, não, gente. São atividades culturais que vêm acontecendo no Piauí, que vêm acontecendo em Curitiba, que vêm acontecendo em outros lugares do país e do mundo. Pois é, lá em Angical, e aí nós visitamos nessa primeira edição da caravana, que foi a semana passada. A gente está fazendo sempre sexta e sábado para permitir que os parlamentares que queiram participar também possam participar, alguns trabalhadores, e nós visitamos as primeiras 12 cidades, isso, né, Valubão, Lagoa, Monsenhor Gil. Nós visitamos ali a cidade também de Água Branca, de São Pedro, de Agricolândia. Nós visitamos a cidade de Santo Antônio dos Milagres. Depois nós fomos a Jardim dos Mulatos, que foi... Jardim dos Mulatos, felizmente, não conseguimos filmar, mas o prefeito recebeu a gente com uma carreata, uma coisa encantadora, e as pessoas nas portas, batendo palma, pulando. Foi assim uma coisa muito emocionante. Aí nós tivemos também, que essa aí é uma apresentação lá da nossa querida cidade de Angical. Nós fomos a São Pedro do Piauí, nós tivemos em Regeneração, tivemos em Amarante, e esse final de semana nós vamos estar novamente em 11 cidades.
porque nós estamos fazendo por região, essa é chamada região do Médio Parnaíba. Então nós vamos a Curralinho, vamos a Miguel Leão, nós vamos a Barro Duro, depois a gente viaja ali para São Miguel da Baixa Grande, para a cidade de Prata, para São Félix do Piauí, São Cruz dos Milagres. Depois nós vamos fazer Passagem Franca, faremos Olho d'Água, faremos Lagoinha, faremos Hugo Napoleão. Então, essas cidades nós vamos estar visitando no final de semana, e já na semana seguinte, aí já a gente pega outra quantidade de cidades. Nosso objetivo é visitar os 224 municípios. É uma oportunidade que a gente tem de ir à cidade, levar a nossa energia e receber a energia também das comunidades locais. É a troca de energia. É a troca de energia. Essa primeira versão aí da nossa caravana, infelizmente não está aqui as imagens, não sei se alguém mandou, a cidade de Regeneração em Amarante foi um absurdo, foi uma multidão, que já foi à noite, durante o dia as pessoas estão trabalhando ainda, mas quando foi à noite, as pessoas foram ocupar a praça, né? E eu quero aqui abraçar o grande amigo Thiago Vale, que é um artista popular do Mamulengo, trabalha com boneco, se ofereceu, assim, espontaneamente para animar essa parte cultural. E essa dança da ciranda está pegando, a gente chega na cidade, as pessoas querem, cadê, vamos dançar a ciranda, tal, né? A gente fica todo emocionado, porque muitas trabalha... Muitas cartas para o presidente Lula feitas na hora, as pessoas escrevem, mandam ali. Então isso é de uma energia extraordinária, a gente fica assim, muito feliz com a receptividade do povo do Piauí, do Brasil e do mundo, porque aqui nós estamos vendo aí da Irlanda, vendo aí de Portugal, vendo aí da Argentina, do Uruguai, todos os lugares as pessoas se levantando contra este crime, contra a Constituição brasileira. Mas eu queria agradecer a vocês aqui que estão acompanhando pelo Face do PT na Câmara e pelo Face do deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, o nosso programa. Deputado, vamos falar um pouquinho das informações que a gente tem divulgado aí através do jornal do PT na Câmara. Mostra para o pessoal que está nos acompanhando a capa do nosso jornal, que saiu nessa terça-feira, toda terça-feira. Tem um jornal novo com a agenda do que os deputados das comissões, entendeu? Os principais assuntos na pauta do dia, que você pode acessar no www.ptnacamara.org.br. Mais alguma informação a respeito da caravana, deputado? O que nós estamos agora é animando nossa caravana, pedindo às pessoas que se levantem, não poderemos ficar calados diante deste crime contra a Constituição brasileira, fazer o acampamento aqui em Brasília, reforçar o acampamento de Curitiba, fazer os acampamentos onde for necessário. Ceará optou por acampamento, Piauí optou por caravana, mas é assim, todo tipo de luta é necessária nesse momento de tanta dificuldade. Nós estamos precisando lutar pela democracia, pela defesa da Constituição brasileira. Se nós não fizermos isso, outros não vão fazer não. Ou a gente defende o que é nosso, ou não perder tudo, porque estamos perdendo todos os dias um pedacinho da nossa nação. O que está acontecendo, esse grande interesse norte-americano, que é um interesse insaciável, quer dizer, eles sempre inventam guerra no Oriente Médio para roubar o petróleo dos iraquianos, de Kuwait, agora estão vendo aí essa violência contra a Síria, matando crianças, e a mídia não dá a divulgação necessária. Aqui, longe de mim de defender qualquer mandato totalitário, agora não é matando inocente que nós vamos resolver a questão do Brasil e do mundo. E os Estados Unidos, pela ânsia de se apropriar das nações, chega lá e mata inocentes. Que culpa tem essas criancinhas que estão morrendo todos os dias, assassinadas pelos norte-americanos? No Brasil, o que eles estão fazendo é outro tipo de morte. Para roubar o petróleo, como a questão que já fizeram recentemente da partilha, que eles acabaram com a partilha para poder consumir toda a nossa riqueza que nós temos aqui, eles não precisaram soltar nenhuma bala, aliás, uma ou outra, como a que soltaram contra a caravana do presidente Lula, mas eles mesmos chegam aqui e mandam um monte de otário, de fascista, fazer um jogo sujo para poder se apropriar da nossa riqueza para beneficiar os norte-americanos. E aí são situações que a gente vê todos os dias, se apropriando das nossas riquezas, utilizando o setor do judiciário, setor do parlamento e principalmente a mídia golpista coordenada pela Globo, que vem praticando um crime contra a nação brasileira. Nós não podemos permitir e deixar que o nosso país vire uma colônia pior do que já está para os Estados Unidos. Nós queremos liberdade, sim,
nós queremos respeito à democracia brasileira e nós vamos lutar de todas as formas necessárias para que a gente não veja os nossos descendentes voltar para a porta da igreja pedindo uma esmola, pelo amor de Deus, voltando para o semáforo com a mão estendida pedindo uma esmola. Esse não é o país que eu sonho. O país que eu quero é o país que o Lula nos ensinou, partilhando as riquezas, incluindo as pessoas. Agora a elite fica desesperada quando a gente quer dividir o bolo desta nação com todos e com todas. Eles querem que o bolo fique somente para 80 milhões de brasileiros e brasileiras, que a outra parte simplesmente vá para a condição de pedinte. Isso nós não podemos permitir. Por isso, a nossa denúncia permanente, e eu não tenho dúvida nenhuma, esta luta que nós estamos fazendo, nós vamos libertar o Lula, e o Lula será o nosso candidato a presidente, e vamos ganhar as eleições em outubro. Só não ganhamos as eleições se eles derem um outro golpe e não permitir que tenha eleição. Porque se tiver eleição, o povo brasileiro vai fazer o seu pacto com as urnas, como sempre fez, e vai colocar para dirigir essa nação quem realmente tenha compromisso com os brasileiros e brasileiras de todas as classes. Bom, e é com essa energia positiva que eu termino o programa, agradecendo ao deputado Assis Carvalho, que é presidente do PT do Piauí. E, deputado, a gente não poderia deixar, né, de ler a carta que foi lida ontem pela presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, senadora Gleice Hoffmann, no acampamento Lula Livre em Curitiba. A carta de quem? De Lula. Vamos lá. A carta diz o seguinte: eu ouvi o que vocês cantaram. Estou muito agradecido pela resistência e presença de vocês neste ato de solidariedade. Tenho certeza que não está longe o dia em que a justiça valerá a pena. Na hora em que ficar definido que quem cometeu crime seja punido e quem não cometeu seja absolvido. Continuo desafiando a Polícia Federal da Lava Jato, o Ministério Público da Lava Jato, Moro e a segunda instância a provarem o crime que alegam que eu cometi. Continuo acreditando na justiça e por isso estou tranquilo, mais indignado, como todo inocente fica indignado quando é injustiçado. Grande abraço e muito obrigado, Luiz Inácio Lula da Silva. Força, presidente. Força, presidente. Receba o nosso abraço. Estamos muito obrigada a você. Juntos. Estamos do seu lado. Muito obrigada, deputado. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam, internautas. E o nosso programa vai ficando por aqui. Se você quiser rever, acesse o Facebook do PT na Câmara, o Facebook do deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí. Eu espero você em outra oportunidade. Até lá.